Sim. Não são só questões técnicas, são questões pessoais. E a gente falou dessa questão do Chile, aí ficou 2 Copas fora. Por exemplo, o próprio Maradona falou que em 89, que ele deu água com um sonífero. 90. Lá Pra em Curitiba, seleção brasileira. Não deveria ter ficado Copas fora também a Argentina? Porque eles roubaram o Brasil, Não concorda? se comprovou, né? Mas o Maradona, ele testemunhou. Ele testemunhou que o médico argentino, o massagista, teria dado uma água, digamos, batizada. Sim. E quem tomou foi o ala esquerdo do Brasil, o branco, que depois seria tétano em 94, que o branco passou mal e tal. Sim. E o próprio Maradona, bromeando, brincando, falou isso depois em entrevistas, algumas, né? Sim. O branco falou que passou mal, né? O branco falou logo depois que passou mal. Aí falou que teria passado mal depois de ter tomado uma água do banco de reservas argentino e tal. E o pessoal falou que sim, que teria batizado essa água, sabe, sei lá com o que colocado, enfim tal. Primeiro, eu acho muito verossímil que isso tenha acontecido, ou seja, a possibilidade é grande. Que o branco tenha tomado, o que a Argentina fez, mas, de novo, primeiro para você fazer um país, ainda mais como a Argentina, perder uma Copa do Mundo por conta disso, precisaria ter a prova e contra-prova na hora. Eu acho que só no papo você não teria como você provar isso. É que foi um testemunho, né? É um testemunho, mas mesmo testemunho. Pô, e aí eu posso falar até na experiência de fazer museu, livro e cinema, documentário. Tem muita coisa que eu brinco que aconteceu na Copa da Irlanda, não é esse caso, na Copa da Irlanda de 68. O jogador fala, eu fiz isso, eu fiz aquilo, ou aconteceu aquilo. Não, isso nunca aconteceu. A gente vê cada vez mais, não é dos jogadores desmascarados, e até compreensível. Tem um dos meus maiores ídolos e amigos do futebol, que eu tenho a honra de ter essa amizade com o Ademir da Guia. Em breve vai estar, não sei exatamente se no nosso palestra ou no meu novo canal do YouTube, em algum lugar vai ter uma longa entrevista que eu fiz com ele, logo depois que o gramado do Allianz Parque virou sintético. Eu dei uma volta olímpica com o Ademir da Guia de 2 horas conversando, falando da história dele, da história do Palestra, do Palmeiras, quem mais e melhor jogou no Palestra Itália Antigo. E o Ademir brincava, e a gente faz muito evento junto e tal. O Ademir falava, pô, Mauro, amiguinho, você tá aqui porque você lembra da minha história que eu não lembro. E é verdade. Uma vez fazendo lá pro Esporte Interativo uma entrevista com o Birubiru, no meio dela o Birubiru falou, Mauro, é melhor você se entrevistar, você sabe mais da minha história do que eu mesmo. E tem gente que é assim, não só jogador de futebol, jornalista, pessoa que não tem uma memória tão boa como de fato eu tenho. E também a treino, não é só porque eu tenho, né? Você tem que buscar informação. Mas isso o Maradona não ia esquecer, né? Não ia. Mas assim, mas eu repito, tem muita coisa que o cara adora falar, bravatear. Tem muito ex-árbitro, ex-treinador. Mas se o Brasil tivesse ganho aquele jogo, não teria uma grande chance de ter sido campeão em 90? Teria ido para o final. A Alemanha era muito mais time, né? E é interessante que o Brasil naquela Copa só jogou bem naquele jogo que perdeu para a Argentina. Sim, mas a Alemanha veio na final com sangue nos olhos porque queria ganhar da Argentina porque perdeu na Copa passada. Também. Se fosse o Brasil, seria outra história. Acho que seria mesmo. Você acha que a Alemanha teria ganho de qualquer jeito? Tinha muito mais time, muito mais futebol que o Brasil. E a Alemanha é braba, né, velho? A Alemanha é quase o nível do Brasil, da Itália e da própria Argentina. Mas acho que o Brasil chegando na final também se transforma, será que não? Sim, é firme, mas assim, eu não... Desde o início mesmo, com uma ótima fase final da Copa América de 89, que a primeira fase quase caiu o Lazzaroni, né? Horror, a torcida vaiando, teve laranjada na cabeça do Renato Portaluppi lá na Fonte Nova. Não tava legal o clima. Aí o Brasil depois passa, merecidamente ganha a Copa América, daí erradamente o Lazzaroni fecha o grupo, faz uma convocação com nomes absurdos, não os que foram levados, né? Mas que foram esquecidos, por exemplo, o João Paulo, que era o melhor atacante do futebol italiano jogando pelo Bari, melhor nota média da Gazzetta dello Sport na temporada de 89-90, não foi do Van Basten, não foi do Gullit, não foi do Rummenigge, não foi do Klinsmann, foi do Maradona. Perdão, Maradona. Não foi do Maradona, nem do Careca, foi do João Paulo. O João Paulo nem entre os 22 para a Copa o Lazzaroni levou. Mas enfim, mas o time não estava legal, tinha dado aquele problema com a Pepsi, com a Traffic de premiação, o grupo estava rachado entre eles, absolutamente rachado com a direção da CBF, com a própria comissão técnica e sobretudo com o treinador Lazzaroni. O ambiente não é bom, mas essas coisas malucas. A melhor partida do Brasil foi aquele que perdeu para a Argentina. Entendi. Na Copa de 90 o Brasil jogou bem, mandou 2 bolas na trave, o Dunga jogou muito bem e foi massacrado por nós, eu já estava começando a trabalhar, eu escrevi muita bobagem a respeito do Dunga, devia ter observado melhor os jogos e, sobretudo, aí não dá para saber o que seria do grande capitão do Tetra. Um cara extremamente respeitável, seríssimo Dunga, e que não merecia ser tão execrado como foi o Dunga. Como o Gerson foi o canhota na Copa de 66, muita gente não o queria em 70 e foi brilhante, como quase sempre foi. Então a gente tem que ter um pouquinho de paciência. Não é toda hora, não. Repete 15 Copas do Mundo, o cara não vai legal. Não é isso. Mas às vezes basta uma Copa ruim que não tá legal. O próprio Pelé.
Tinha muita gente que não queria o Pelé na Copa de 70. Nossa. Não só no time titular. Tinha gente que não queria da imprensa Sim. o Pelé entre os 22 para a Copa do México de 70. O Pelé. Pelé. Se o Pelé, que é o Pelé, era cobrado dessa ganhou maneira, essa Copa, imagine nós terráqueos. É. E que ajudou a Mas ganhar. às vezes um lance você destrói. Pra mim, Sim. o maior lateral esquerdo da história do mundo foi o Roberto Carlos. Jogou pra caramba. Aí destruíram ele por causa de um lance que ele tava mexendo nem na culpa meia, ele que tem. nem era ele. Nem era que pra Ele acompanhar tava lá o pra Henry. pegar a segunda bola, Sim, não pra cabecear. já com o Henry. Imagina o Roberto Carlos com 1,30m, ele vai cabecear e pegar alguma bola ali dentro da área. E a mídia destruiu ele Muito. naquela época. Muito. E aí tem algumas questões que aí é uma pena. Sim. Não são só questões técnicas, são questões pessoais. O Roberto, e eu posso dizer que eu gosto do Roberto desde que ele veio do União de Araras pro Palmeiras em 93. Eu conheço o Roberto há 32 anos. Fez gol do meio de campo, o Palmeiras. Maravilhoso. É um jogador espetacular, é uma figura muito querida. E não é porque é uma figura muito querida, mas por conhecer a origem dele, humilde, lá em Garça, enfim. Fez a maior curva num chute de falta que eu já vi na minha vida. Não, aí as do Nelinho. Pra mim, o Nelinho era mais. O Nelinho era mais. Mais que o do Roberto Carlos? Mais. O Nelinho. Que a curva do Roberto Carlos A do desafia Nelinho- o efeito Magnus. O Nelinho faria. Falando em engenharia reversa, o Nelinho faria gol contra com a Jabulani, da Copa de 2010. Até porque o Nelinho tinha uma condição muito interessante, a condição anatômica, digamos assim. Falando aqui como não especialista, claro, apenas um diletante. O peito do pé do Nelinho parece um pé de pato. Assim, é gigante. Então tem uma área maior para bater na bola. Tanto é que o Nelinho tinha que esgarçar as chuteiras que ele usava, tinha que rasgar para caber o pé dele. Nossa. E ele conseguia. E depois vocês veem, não agora, evidentemente, mas depois vejam no YouTube e vejam, sobretudo, o Nelinho contra a Manga na final do Brasileiro de 75 no Beira-Rio. Tem uma imagem de trás do gol do Inter, do gol do gol do Raul Plasma, que era o goleiro do Cruzeiro, na final do Beira-Rio do Brasileiro de 75. O Nelinho vai chutar no Manga, grande goleiro colorado. Ele chuta uma bola, a bola vai pra fora, ele chuta a bola meio central. A bola vai pra fora, quando sai o tiro, a bola sai pra direita, então a câmera tá aqui, então o gol tá aqui. O Nelinho chuta a bola faz isso, a bola vai pra fora, pra direita, depois ela volta pra esquerda, o Manga tem que se... E com umas 3 ou 4 bolas assim. O Nelinho meio que batia tiro de meta em gol. Foi o mais absurdo batedor que eu vi, mas o mais completo que eu vi na vida, no Brasil e no mundo, pra mim é o Marcelo Carioca. Marcelo Carioca, realmente. Muito bom. Marcelo Carioca fazer gol por cobertura, pro lado de fora, por baixo, porrada, por dentro. Eu nunca vi um chute mais absurdo do que o Marcelo Carioca. Mas o Nelinho, em termos de patada, era um negócio impressionante. Você acha que o Tele Santana foi o maior técnico brasileiro da história do Brasil? Tem. Sem dúvida? Mais do que Zagallo, mais do que Luxemburgo, mais do que Flávio, mais do que qualquer outro. Tele e até pelas injustiças da vida, como em 82. Da bola dá para dizer em 86, ele estava brigado com o preparador físico Gilberto Tim, com as principais lideranças do elenco, sobretudo com a turma da Espanha em 82, e já não foi tão bem. Mas o que ele faria no São Paulo de 90 a 96, o que ele fez no Palmeiras na primeira passagem em 79, que o levou à seleção em 80, o que ele fez com o Galo de 87, o próprio campeão carioca com o Flu em 69, campeão brasileiro pelo Galo em 71, e pela ideologia de jogo dele, de jogar bonito, de jogar brasileiro, de jogar na bola, de jogar leal, de querer um gramado melhor, um calendário melhor, por todas as brigas que ele teve com dirigentes, com os próprios atletas, e eu já acompanhava o futebol e tive a felicidade de eu poder ver muito treino do Tele Santana, tomar café com ele, aprender muito com ele, a gente tem uma relação muito legal, pessoal. O Tele, ele, cara, pra mim foi o maior. E no mundo, tem alguém melhor que ele de técnico? Tem. Poucos, e no mundo a gente tá vendo um, Pepe Guardiola. Pra mim é o Pelé dos treinadores. O Guardiola, ele montou o maior time que eu vi na vida, Sim. que é o Barcelona de 2008 a 2012, também porque tinha Messi, Iniesta e Xavi, mas também muito porque tinha o Guardiola. Montou um grande Bayern, mudou a história do Manchester City e algumas coisas do futebol. De trabalhar a bola, de jogar à frente, de mudanças táticas, a loucura sã do Guardiola, o prazer de ver. Eu discuto algumas coisas, eu discuto até a qualidade do Guardiola selecionador de grupo, mas assim, o que ele fez no melhor time que eu vi na vida, aquele Barcelona de 8 a 12, para mim o Guardiola é o Pelé dos treinadores. E considerando que o Pelé é imbatível, que é o melhor jogador da história do mundo, e eu concordo... Do universo. Quem que é o segundo melhor jogador do mundo, Garrincha? O Pelé desse planeta é o Messi. O Messi? Messi. Você não acha injusto o Messi ter uma bola de ouro mais que o Cristiano Ronaldo? O Cristiano é tão absurdo que ele consegue igualar
E às vezes superar alguém que é insuperável com o Messi. O Messi é muito mais jogador que o Cristiano e não é problema algum. Não, de habilidade. Não, mas assim, técnica, gol. Mas o Cristiano tem mais gol de Champions. O Cristiano é mais forte, é mais rápido. O Cristiano é o maior atleta que já jogou futebol. Então, pra mim, o Cristiano é um cara que pode... do Pelé, eu acho. Você não considera? Não. Pra mim é o Messi. Mesmo? Mas muito. Porque o estilo é muito diferente do Messi pro Pelé. O Cristiano acho que parece mais. Salta alto, cabecinha, faz tudo direito. O Pelé nasceu Pelé, o Cristiano se fez Cristiano. Isso é um inegável mérito. O Cristiano, quando tá no Sporting, quando chega ao United, era um ponta, que vai virando um centroavante, um mega artilheiro histórico do Real Madrid, né, do time de Várzea, todos os times. O Pelé dos clubes é o Real Madrid, né? O Cristiano é um monstro. Tanto é que de novo, assim como Beatles e Stones, eu sou mais Beatles, mas eu amo os Stones, eu sou mais Messi do que Cristiano, mas amo o Cristiano. E acho até que, por exemplo, o Maradona jogou... O Maradona... O Messi é melhor que o Maradona, pra mim pela objetividade. O Maradona é melhor que o Cristiano Ronaldo. O Maradona talvez tenha jogado mais bola até do que o Pelé. Mas quem joga mais futebol, pra mim, é o Messi. O que é jogar bola e jogar futebol, na minha concepção? Jogar bola é você jogar, digamos, essa garrafa aqui pro Maradona, ele vai ficar 8 horas e meia com ela. Fazendo embaixadinha. Você joga essa garrafa pro Messi, ele domina, dribla 8 e faz o gol. Então ele ganha jogos, não que o Maradona não ganhasse, né? Ganhou quase que sozinho. O Cristiano Ronaldo faz isso também. Cristiano levou Portugal nas costas. Maravilha, mas tinha uma grande geração também. O Cristiano é um monstro, mas não se compara ao Messi e já chegar em algumas coisas, superar o Messi, você vê o tamanho do robozão. Mas, por exemplo, na minha ordem planetária, o Pelé é de outro universo. Sim. O Pelé desse planeta, pra mim, é o Messi. Então, Messi, segundo lugar, Maradona. Aí, a partir do terceiro, velho, pode ser o Cristiano, pode ser o Cruyff, que é o maior craque tático. O Garrincha você não coloca aí? Maravilhoso. O Puskás, e vou chegar no Garrincha. O Garrincha pode estar aí, mas o Garrincha, assim como o Cristiano quer jogar futebol e ainda vai jogar mais uns 38 anos o Cristiano Ronaldo, o Garrincha, ele queria driblar. Se fizesse gol, beleza. Se perdesse, beleza. Se ganhasse, beleza. Se driblasse todo mundo 10 vezes e tocasse pro Pelé fazer gol, maravilha, melhor ainda. Mas o Garrincha é um mundo à parte. Até pela cabeça dele, o jeitão dele. O Garrincha, eu coloco ele num paralelo. É top 5, pode ser top 2, mas ele era uma outra coisa. Ele era a alegria do povo, ele é além do futebol. Então o Garrincha eu coloco meio paralelo e sempre, claro, fazendo as distinções entre épocas, né? O que não significa dizer que o Garrincha não pudesse jogar agora. Aliás, saudoso doutor Osmar de Oliveira falava uma coisa brilhante, como sempre. Ele fala que há uma possibilidade remotíssima de aparecer um outro Pelé neste universo. Só que ele diz que não tem neste mundo a menor chance de aparecer um outro Garrincha. E por quê? Porque a disfunção congênita que ele tinha nos joelhos e na perna, quando ele nasceu em Pau Grande, em 1933, província lá distrito de Magé, no interior do Rio de Janeiro, o que ele tinha nas pernas, no joelho para dentro, tal, tudo. Barraria ele hoje. Não, qualquer médico, qualquer ortopedista de qualquer hospital, hoje, conserta o que ele tinha. Entendi. Em 1933. Então não vai ter nenhuma pessoa hoje, ou não tem, a princípio não teria, andando na rua, fazendo outra coisa, não só futebol, com a condição que tinha o Garrincha. O Garrincha se aproveitou daquela condição. Outro gênio, como uma das minhas próximas biografias do Luiz Pereira, um outro tipo de condição, também absolutamente genial, com o joelho arqueado para dentro e tal, conseguia jogar a bola que jogou. Leandro, lateral estupendo do Flamengo também, com as arqueadas. Cara, aí uma série de conjunções de caras únicos, né? Mas o Garrincha é interessante. O doutor Osmar de Oliveira, grande ortopedista, dizia: não tem como ter outro Garrincha, porque hoje qualquer médico consegue corrigir a condição que ele tinha. Entendi. Osmar de Oliveira, que tratou um amigo meu que passou por um monte de médico e não achava que ele tinha. É mesmo? E foi ele que resolveu o problema. Eu não tenho a menor dúvida. Osmar, assim, não é porque a gente era muito amigo, colega de PSN, Band, Record. Grande médico. Maravilhoso, grande figura, grande pessoa, grande companheiro, grande narrador e comentarista. Osmar completo.